Oi, como é que vocês estão? Vamos continuar a leitura do Despertar da Consciência. Nós paramos no último vídeo na página 148 e nós estávamos falando das questões sobre o perispírito, espírito, desencarnados e encarnados. De acordo com o livro dos espíritos, o espírito encarnado é um ser de dupla natureza, ou seja, participa simultaneamente da natureza animal e da natureza espiritual. Segundo André Luiz, o perispírito também é um ser de natureza espiritual, é um ser dual, constituído de energias aquém e além do corpo físico. Na atualidade, Joana d'Angelis avançou na concepção sobre a natureza desses seres, classificando-os como seres múltiplos. Observa-se a dualidade ou a multidimensionalidade em toda a criação e uma característica inerente à lei. Nesse estágio, o perispírito acumula funções de dupla natureza. Uma que comanda a razão, intuição e amor universal, e outra que obedece à inteligência, instinto, sensibilidade, força mecânica e força vital. Nessa via de mão dupla, uma serve para a condensação da substância que assimilamos da energia universal, transformando-a em matéria tangível, a outra se modifica inicialmente em energia vital e posteriormente em consciência instintiva no universo biológico. No sistema mais evoluído desse micro-universo, ou corpo orgânico, que é o sistema nervoso, essas consciências serão promovidas para a dimensão da energia psi, que é a psíquica, né? O espírito constituirá, a partir dessas unidades conscienciais, a sua espaçonave cósmica, a somatória dos vários corpos ou campos de energia, isto é, um ser multidimensional. Essa espaçonave levará rumo à angelitude e fatalmente ao encontro e à integração com a consciência cósmica. As questões 22A, 27, 65, 140 do Livro dos Espíritos aludem a um agente intermediário, ou seja, uma via por meio da qual acolhemos e condensamos uma porção de princípios inteligentes. No início de cada etapa reencarnatória, de acordo com a obra e a nossa capacidade de administração. Esses elementos serão devolvidos ao reservatório da energia universal ao final dessas experiências, conforme a questão 70 do Livro dos Espíritos. A partir das questões 93, 94 e 94A, 135, 135A, 187 e 257 do Livro dos Espíritos, o espírito realiza o mesmo processo constituindo as energias do meio, a primeira via, o duplo etérico. Ao final de cada etapa, que é a encarnação, devolve o agente intermediário da primeira via ao oceano do princípio vital, elementos que serviam de ponte entre ele e a matéria, levando consigo o modelo organizador biológico, isso é, talentos multiplicados que edificarão o primeiro núcleo do psiátomo, ou seja, provavelmente, provavelmente não, é que ele está querendo dizer nesse parágrafo aqui, que essas coisas é que quando você passa dessa fase, então você leva as coisas que você aprendeu aqui. A esta altura, só um comentário para poder até para mim eu entender. A esta altura, não obstante, o que consta na questão 70 desse livro, liberta-se, que é o do Livro dos Espíritos, liberar-se-ão somente os elementos que não foram transformados em matéria psi. São as memórias rotineiras, né, capaz? Durante o processo reencarnatório. Estes compõem o que chamamos de segunda via ou linha de acessão perispiritual. Essa parte do perispírito, ela não será devolvida à natureza ao final de cada etapa e tende a se eternizar com o espírito. O modelo organizador biológico da atual personalidade é confeccionado antes da encarnação com o padrão vibratório do patrimônio do espírito reencarnante, que funciona como um ímã superpotente, congregando as energias do meio ambiente e do reservatório universal para a configuração do duplo etérico. Os talentos que foram multiplicados, ou seja, os elementos que foram promovidos do estágio transitório duplo etérico, vou só anotar uma coisa aqui. Ufa. Pra não esquecer. Vai de novo. Você tem que estar nesse lugar, né? Só pra eu... Enfim. Lembra, os trem tem que falar. Onde eu parei? Onde eu parei? Ai, meu Deus! Esses, vou voltar um pouquinho pra gente só pegar o rumo de novo. A esta altura, não obstante o que consta na questão 70 do Livro dos Espíritos, liberar-se-ão somente os elementos que não são transformados em matéria psi, como eu falei ali, a questão dos memórias, né, rotineiras.
durante os processos reencarnatórios. Estes compõem o que chamamos de segunda violinha de ascensão perispiritual. Essa parte do perispírito ela não será devolvida à natureza ao final de cada etapa e tende a se eternizar com o espírito. O modelo organizador biológico atual da personalidade é confeccionado antes da encarnação, com o padrão vibratório do patrimônio do espírito reencarnante, que funciona como um ímã superpotente, congregando as energias do meio ambiente e do reservatório universal para a configuração do duplo etérico. Os talentos que foram multiplicados, ou seja, elementos que foram promovidos do estágio transitório duplo etérico, do agente intermediário para o perispírito propriamente dito, seguirão com o espírito. Do aparecimento da razão até a individuação do espírito, o perispírito se divide ainda em razão, intuição e amor universal. Da inteligência à matéria primitiva, o ser perispiritual trata das coisas da matéria, que se divide também em inteligência, energia psi, instinto, sensibilidade, energia vital, fluido vital, força mecânica, atração, gravitação e repulsão. Princípio vital, matéria mental, fluido universal, matéria elementar, princípio inteligente e matéria primitiva. A consciência, formando-se e expandindo, assumirá no futuro a obra que construiu no presente, acrescida do patrimônio adquirido em outras etapas. Nesse processo, o despertar, que é a aquisição do discernimento, em cada estágio a condição sine qua non para galgar as etapas posteriores. No decorrer da sua jornada, exercita a solidariedade que faz de medianeira de um número incontável de seres. Outros seres, por sua vez, servem-lhe de médiuns, num intercâmbio ininterrupto e inumeráveis elementos que integram a rede da vida em a natureza. É nesse entender que os grandes santos beijavam a terra, as flores, os animais, as águas, os alimentos e o próprio ar, como sendo seus irmãos, circulando na criação e dando esplendendo vida. Não poderia ser de outra forma, já que tudo está em tudo. O macro contém o micro e este está no macro sucessivamente. O pensamento é força atuante. A ideia e a palavra são seres vivos com certa independência. Os sentimentos e emoções, substâncias que os qualificam. Todos esses elementos permanecem em torno de quem os elabora, prestando-lhe um serviço grandioso ou de serviço no perene romagem da evolução. Ou seja, a ideia, gente, a ideia é algo que vem, né? Ela não é algo nosso. E os nossos sentimentos elaboram a ideia. Entendeu? Muitas vezes eu sou intuída, eu acho, não, porque tem coisa que eu não sabia, que eu não sei, que eu tô só falando e fica assim, ó, é assim. É assim que funciona o negócio. Vamos lá, continuando. Os sentimentos e emoções são substâncias que qualificam. Todos esses elementos permanecem em torno de quem os elabora, prestando-lhes um serviço grandioso ou de serviço. Na perene romagem da evolução, servimos de alimento a seres que nos precederam na escalada evolutiva e alimentamos-nos de outros menos experientes. Assim sucede desde o estágio da matéria primitiva até o espírito, desde a matéria densa até o patamar do espírito imortal. Cadeia alimentar. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Isso é um tópico. Iniciamos esse tópico recordando a memorável frase do apóstolo dos gentios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44 e 46. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o material. Depois o espiritual. Paulo de Tarso despertou para essa realidade inegável como estudioso e divulgador da boa nova do nosso Senhor Jesus Cristo. Compreendeu-a de tal forma que terminou afirmando: enquanto este corpo corruptível não tornar incorruptível, analisemos a consonância das informações trazidas pelo apóstolo dos gentios com as seguintes. O corpo perispíritico e o corpo carnal têm origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Mais uma anotação para não esquecer. Colares.
O fluido universal, no qual reside o princípio da vida, é o agente principal das manifestações. E que esse agente recebe seu impulso do espírito, seja encarnado ou desencarnado. Esse fluido condensado constitui o perispírito ou envoltório semimaterial do espírito. De acordo com alguns, a alma e o espírito não seriam duas coisas distintas, ou melhor dizendo, o perispírito não seria outra coisa senão a própria alma, depurando-se gradualmente nas diversas transmigrações, como o álcool se depura nas diversas destilações. O pensamento expressando-se em inteligência não é outro senão o espírito encarnado em nós, que é unido ao corpo pelo espírito, pelo perispírito. O perispírito não é outra coisa senão esse fluido vital, que segue-se quando o espírito está encarnado. É ele que dá vida ao corpo por meio do perispírito. A materialidade do envoltório físico diminui à medida que o espírito se purifica. Num grau mais elevado, é transparente e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais fluídico até a completa purificação, que constitui a natureza dos espíritos puros. Assim, tudo no universo se liga e tudo se encandeia. Tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei da unidade, desde as mais compactas materialidade até a mais pura espiritualidade. A Terra é qual vaso onde se escapa uma fumaça densa que vai clareando à medida que se eleva, cujas parcelas rarefeitas se perdem no espaço infinito. Alma, perispírito e corpo físico são fases percorridas ou componentes acumulados e aperfeiçoados no mesmo ser. O espírito é a individualidade. Ao ser mais consciente e responsável, caberá sempre o dever de agregar e promover os menos esclarecidos, recebendo-os como matéria-prima ou como mão de obra especializada em forma de elementos simples ou de elementos complexos, de alunos e de operários, ou de professores e parceiros de evolução. A consciência está sempre à soma de muitos, o que está em perfeita consonância com a visão de Emmanuel. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. O nível consciencial de cada individualidade é a síntese dos seus conhecimentos, transformados em habilidades na vivência prática, acrescida dos parceiros de jornada que se juntam a ela em cada etapa experienciada. Um pensamento cria o condicionamento psíquico. Esse condicionamento repetido transforma-se em hábito. O hábito se transformará em consciência instintiva, e esta terminará com automatismo e ideias inatas, que são os embriões dos sentimentos e da inteligência, o ser moral. Como tudo prossegue rumo ao imensurável, o ser moral ascenderá a escala do ser espiritual. O sentimento e a inteligência, entendidos como duas asas do ser, tornam uma só realidade a intuição ou o amor incondicional. É só eu começar a ler. O instinto e a inteligência, pouco a pouco, se transformam em conhecimento e responsabilidade. Semelhante à renovação, outorga ao ser mais avançados equipamentos de manifestação. Os instintos são a germinação e os embriões são dos sentimentos e trazem consigo progresso, assim como a semente contém em si a árvore. E na árvore contém a semente. Não preciso falar mais nada. A Aline entende bem. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos e trazem consigo o progresso, assim como semente contém em si a árvore. Na sua origem, o homem possui instintos mais avançados e corrompido, transformado. Possui sensações, mais instruído e purificado, possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco de amor, substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. O indivíduo humano é um agrupamento de energias em diferentes níveis de vibrações, necessitando de canalização disciplinadora, de modo a torná-los sentimentos,
que o raciocínio conduzirá sem danos nem perturbação. Nada se deve perder no organismo e todas as energias poderão ser canalizadas sob o comando da mente desperta, o eu superior, para sua responsabilidade, criatividade e expressão divina que demonstram a sua origem. A matéria divina, que dá forma e vida a tudo que existe no cosmos, é o psiquismo divino exteriorizado, ou seja, a expressão, a vontade e do pensamento da força soberana, sintetizados na substância nutridora e na força mantenedora, o amor ou o evangelho, partes integrantes dessa unidade crística e portadoras de sua inviolável mensagem libertadora, fazemos-nos luz e clareia os obscurecidos caminhos dos incautos. Por nossa vez, ansiamos por maior luminiscência, na mente crística, emanam ininterruptamente esplêndidas do ser desperto. Quando uma centésima parte do cristianismo de nossos lábios conseguir se expressar em nossos atos de cada dia, a terra será plenamente libertada de todo mal. Essa é uma dica que eu, Aline, vou ensinar para vocês que eu estou aprendendo nos períodos de estudo. Quando eu começo a ficar com a mente conturbada, porque isso acontece, tirando a minha concentração da leitura, eu começo a respirar. Eu paro e faço isso mesmo. Faz sentido e ajuda pra caramba. Para que não aleguemos ignorância... Peraí, deixa eu ver aqui, né? Pra me voltar aqui agora também. Para que não aleguemos ignorância, Emmanuel concita-nos. O que lhes compete na atualidade é o não estacionamento dos domínios conquistados, laborando para que os ideais de justiça, de verdade e de paz se concretizem na face da orbe. A lei de evolução determina tudo o que se desenvolve e se aperfeiçoe. Analisemos as entrelinhas das informações sequentes e contrastaremos com os fragmentos da nossa realidade. Reassumindo rapidamente todo o caminho percorrido pela evolução, a zona da consciência tende sempre a subir, deslocando-se para o superconsciente. Educação, hábitos bons e maus, tudo que se fica em automatismos transmitidos ao subconsciente. A face lúcida do trabalho construtivo transfere para campos mais elevados e mais profundos para o âmago do ser, na assimilação de qualidades espirituais. A técnica dos automatismos reside em vossa experiência cotidiana na aquisição de cada habilidade mecânico-psíquica. O que se transmite ao subconsciente é aptidão e não conhecimento. Esse eu exterior, essa consciência clara, expande-se no contínuo envolver da vida e aprofunda-se para aquela consciência latente que tende a vir à tona e a revelar-se. Os dois polos do ser, consciência exterior e clara e consciência interior latente, tendem a fundir-se. A consciência clara experimenta, assimila, emerge. A consciência clara, só um minutinho. Não sei, tô sendo mais orgânica possível. Ai, meu cafezinho. Ó. Eu sei que vocês tomam café assim também. Pra não despertar. Ai, ai. Essa pessoa não tem medo de nada na vida. Café frio. Foi mal, gente. Passou. Vamos lá. A consciência clara experimenta, assimila, emerge na latente os produtos assimilados através do movimento da vida, destilação de valores, automatismos que constituirão os instintos do futuro. Assim, expande-se a personalidade com essas incessantes trocas e se realiza o grande objetivo da vida. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia.
Isso também está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Não é consolador e belo poder dizer, sou uma inteligência e uma vontade livres, a mim mesmo que fiz inconscientemente através das idades. Edifiquei lentamente a minha individualidade e liberdade, e agora eu conheço a grandeza e a força que há em mim. O espírito, ao emergir do psiquismo divino, simples e sem ciência, designa esse princípio inteligente, mônada e fascículo de luz, ou tão somente amor-substância, depois de realizar o longo percurso de individualização e sintetizar em formas de potenciais sublimados e virtudes toda a grandeza do conhecimento vivenciado e aperfeiçoado, denominar-se-á individualidade. A consciência, o espírito imortal, que é a superconsciência... Peraí. Individualidade. Consciência, o espírito imortal. Superconsciência, amor, sabedoria. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Kardec complementa. O amor é um sentimento que, acima de tudo, se resume de forma completa. A doutrina de Jesus e os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. A alma e o perispírito formam todos sobre o nome do espírito, como um germe e perisperma que formam chamados de fruto. Toda questão que se reduz em considerar todo como homogêneo, em vez de formado por duas partes distintas. Devemos a André Luiz, aos seus instrutores, a Hernani G. Andrade, Hermínio C. de Miranda, Pietro Baldi, Luiz Sérgio, Leon Denis, Miramês, Joana d'Ângeles, Emmanuel e vários outros o conhecimento de que todas as consciências orgânicas se originaram do psiquismo divino e se transformarão em consciências psíquicas, compondo a unidade desse complexo chamado espírito ou condomínio espiritual, o ser integral e imortal. Embora essa realidade tenha passado desapercebida, a maioria dos estudiosos é perfeitamente aceitável na atualidade. Avançando na condição de consciências iluminadas pelo conhecimento e libertas pelo reto viver, seremos o amor personificado ou o evangelho vivo, isso é, pequenos deuses, como afirmou Jesus. O corpo é, pois, simultaneamente o envoltório e o instrumento do espírito, e à medida que este adquire novas aptidões, reveste o invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar, tal qual se faz o operário a quem é dado o instrumento menos grosseiro, à proporção que ele vai se mostrando apto a executar a obra mais bem cuidada. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades, aperfeiçoa-o e lhe desenvolve e completa o organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência, Deus lhe fornece os materiais e cabe a ele empregá-los. Modelaremos os nossos instrumentos de manifestação consoante os valores intelecto-morais vivenciados e a música executada no concerto universal, atuando como os músicos conscientes na grande orquestra da criação. Depois de um longo tempo administrando e promovendo princípios vitais, seria injusto devolvê-los à fonte original, como se nada houvessem aproveitado e com eles os princípios inteligentes e elementais experientes, antes designados como seres inferiores da criação. Na parábola dos talentos, quem os promoveu e os multiplicou, conquistou o direito de permanecer com eles. Além disso, foram promovidos por quem os conduzia com amplo conhecimento e da forma mais justa e sublime. E aquele que havia recebido 5 talentos veio e apresentou-lhes outros 5, dizendo-lhe, Senhor, vós me colocastes 5 talentos nas mãos, e tendes aqui mais outros 5 que ganhei. O amo respondeu-lhe, bom e fiel servidor, porque fostes fiel com pouca coisa. Dar-vos-ei muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Retornam à fonte apenas os que não assimilaram as lições necessárias à sua promoção. Os que evoluíram à semelhança da energia física que se transformam em psíquica seguem o espírito no exercício de novas faculdades e experiências enriquecedoras. Se assim não fosse, haveria um retrocesso. Quem não promove os talentos vê-se compelido a devolvê-los. A lei de justiça estabelece que cada trabalhador é digno do seu salário. Recordemos algumas das máximas de Jesus. Antes de vós existirdes, eu já existia. E antes não fostes vós que me escolhestes. Eu vos escolhi, e nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá.
Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as que são minhas reconhecem a mim. Existem outras ovelhas que ainda não neste aprisco, e é necessário que eu as traga para que haja um só rebanho, um só pastor. Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Paulo de Tarso, quando desperto, confirma sua fidelidade ao Cristo. Segui-me vós, pois eu já sou igual a ele. Sede vós igual a mim. Já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Vós sois o corpo de Cristo e cada um como parte é membro. Vós sois membros uns dos outros. Se agimos sem conhecimento de causa e por amor incondicional a Cristo e aos elementos conduzidos, aliás, se agirmos com conhecimento de causa e o amor incondicional ao Cristo, aos elementos conduzidos, seremos prontamente atendidos em quaisquer ações que beneficiem os nossos veículos de manifestação. O metabolismo subordina-se, desse modo, à direção espiritual, tanto mais intensa exatamente quanto maior a cota de responsabilidade pelo conhecimento e discernimento de que disponha. Em plena floração da inteligência, podemos identificá-lo não apenas no embate das forças orgânicas, mas também no domínio da alma, porquanto raciocínio organizado e pensamento dinâmico. E com o pensamento consciente e vivo, o homem arroja de si mesmo forças criadoras e renovadoras, forjando desse modo na matéria, o espaço e no tempo, os meandros do seu próprio destino. Joana de Ângeles, em O Despertar do Espírito, afirma que o espírito, a individualidade, se manifesta através do eu superior, que se revela por meio do eu individual. Este tem o eu pessoal como um ponto de autoconsciência pura, e ao reencarnar, elaborará a personalidade pela qual ele próprio irá se manifestar. Em conflitos existenciais, a autora assinala que cada nível consciencial menos experiente, embora adormecido, está construindo um nível mais experiente. O ego, mesmo inconsciente, constrói o self com o conteúdo resultantes da promoção e da sublimação dos instintos. Isso quer dizer que o eu exterior, embora adormecido, edifica lentamente o eu profundo, ou seja, o eu superficial, perecível, mesmo inconsciente, elabora e edifica o superconsciente, que é o imperecível. Esse é o que não se desperde. O eu pessoal é transformado basicamente de sub e de superpersonalidades. Estas formas de pensamento, que têm a sua origem nos elementais, tanto que os obedecem quanto que os comandam. A matéria mental, de acordo com as orientações do instrutor Gúbio em A Libertação, André Luiz, é composta de vidas menores. É composta de vidas menores, hoje chamadas de elementais, que vão se manifestar no meio interno e externo, orientados pela intuição, razão, inteligência, sentimento, emoção, instinto, sensibilidade, força de atração, gravitação, repulsão. A energia vital se manifesta por intermédio do princípio vital. Este pela energia universal, cujos componentes são princípios inteligentes advindos da matéria primitiva, de onde todos se originam o plasma divino. Isso, custou aqui, pronto. Ai, vamos lá, continuando. A energia vital se manifesta por intermédio do princípio vital. Este pela energia universal, cujos componentes são os princípios inteligentes advindos da matéria primitiva, de onde todos se originam, o plasma divino. Fluido divino. No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com o fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável ao nascer da própria alma, de vez que podemos defini-lo, até certo ponto, por subproduto de fluido cósmico, absorvido pela mente humana em processo vitalista semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força emanante do Criador, esparsa em todo o cosmo, transubstanciando sob a própria responsabilidade e para influenciar na criação a partir de si mesma. Este fluido é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com que não havia sonhado.
A lei da evolução prevalece para todos os seres do universo, tanto quanto os princípios cosmocinéticos que determinam o equilíbrio dos astros. São, na origem, os mesmos que regulam a vida orgânica, na estrutura e movimento dos átomos. O veículo do espírito, além do sepulcro no plasma extrafísico ou quando constituído no berço, é a soma de experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente da obscuridade para a luz. Nele, situamos a individualidade espiritual que se vale mais das vidas menores para afirmar-se. Das vidas menores que lhes prestam serviços, dele recolhendo preciosa cooperação para crescerem ao seu turno conforme os inelutáveis objetivos do progresso. Todos os órgãos do corpo espiritual e, consequentemente, do corpo físico foram, portanto, construídos com lentidão, atendendo-se à necessidade do campo mental em seu condicionamento e exteriorização no meio terrestre. Desse modo, em qualquer estudo acerca do corpo espiritual, não podemos esquecer a função preponderante do automatismo e da herança na formação da individualidade responsável. O corpo espiritual que modela o corpo físico e o corpo físico que representa o corpo espiritual constituem a obra de séculos numerosos, paciente e elaborada em duas esferas diferentes da vida, a se retornarem no berço e no túmulo, com orientação dos instrutores divinos que supervisionam a evolução terrestre. Este universo grandioso que somos ou animamos, cujas manifestações e necessidades mais íntimas desconhecemos, na maioria das vezes nos pede orientação e amparo constantes para permanecer no curso evolutivo que conduzirá à angelitude. Encerramos o capítulo 4.